Querido irmão, querida irmã, é com muita alegria que nós, em mais esse vídeo, convidamos você a participar, desse nosso tema, que no tema de hoje nós falaremos um pouco sobre o Carnaval. Qual a origem do Carnaval? O que os cristãos pensam sobre o Carnaval? E como, nos dias de hoje, bem viver de uma forma profunda esse tempo quaresmal. Eu já convido você, meu irmão, minha irmã, a curtir e compartilhar este vídeo, para que mais pessoas possam ser atingidas também por este tema, por aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração mediante a este tema. Então vamos começar sobre a origem do Carnaval, em que época foi, quais são os detalhes, o que a igreja pensa. A origem da palavra carnaval em latim significa carnevale, que significa de fato a abstinência da carne. Para os pagãos já era esse desejo da carne, de uma forma distorcida e paganizada, para que eles pudessem remeter aos prazeres da carne. Então o carnaval ele surgiu no século VI a.C., através dos gregos, dos romanos, daquela época, daquele lugar, daquela tradição. E segundo a tradição, os homens saíam nas ruas com máscaras, saíam nas ruas com atrás de carros, e eles acabavam cultuando aos seus deuses, através de sons, de batuques, de músicas muitas vezes mundanizadas, e distorcidas. Então a origem do Carnaval, ela foi se tendo essa dinâmica muito paganizada, nos inícios. Até mesmo a tradição muitas vezes diz, dos povos que ali cultuavam aqueles deuses, que era se necessário, mediante as datas específicas que eles faziam, esses tipos de festividades solenes, que se houvessem sacrifícios humanos também por essas festividades. Então, muitas das vezes, o seu responsável, o governador da época, aquele que estava à frente no momento, a autoridade máxima, escolhia algumas pessoas para que elas pudessem falar os seus pecados publicamente. Então, falando os seus pecados publicamente, e depois de falarem, eles acabavam se ofertando em sacrifício, por aqueles rituais que acabavam acontecendo durante essas festividades que eram aparentemente bonitas e não tinha nenhuma maldade em si, mas por detrás essas festividades elas já tinham uma mentalidade paganizada, secularizada e também diabólica. Por que não diabólica? A parte espiritual também influencia muito nesse momento, porque eram homens e mulheres que cultuavam não a nosso Senhor Jesus Cristo, não ao Senhor, nosso Criador, mas a deuses humanos, pessoas meramente humanas. Então, essa é a origem do Carnaval que vai se dando ao longo desses 6 séculos antes de Cristo. Aí veio o cristianismo, entrou o cristianismo mediante tudo isso. Os cristãos, que começaram a surgir naquela época, naquele lugar, eles começaram a ter um desejo pela salvação e conversão daquelas almas. Então os cristãos, aqueles cristãos ousados, corajosos que haviam naquele momento, que o Senhor suscitou naquela época, começaram a ficar incomodados com aquela situação e eles começaram a tentar evangelizá-los, cristianizá-los de alguma forma. Como que eles cristianizavam esses pagãos? Buscando, dando a conversão para eles, falando do amor a Jesus Cristo para eles, tentando devolver uma nova mentalidade, a mentalidade da verdade que nosso Senhor ensinou a eles e que eles acabaram de, então, colocar em prática mediante essas situações, tirando de fato toda essa mentalidade, toda essa mitologia, toda essa superstição que acontecia naquela época e naquele povo. Então, portanto, o Carnaval ele foi tomando novos rumos, As festividades elas começaram a tomar
novos rumos e tendo uma profundidade maior mediante a isso. Tanto é que as festas que os deuses da época, né, dias específicos que eles acabavam colocando para que essas solenidades acontecessem, como por exemplo, festas no qual hoje a nossa Igreja Católica Apostólica Romana professa com toda solenidade, como o Dia do Senhor, né, no nascimento de Jesus, no Natal, né, a própria festa da Epifania e a purificação de Maria, elas tinham como essas datas paganizadas e nós cristãos fomos devolvendo a essas pessoas e colocando toda a espiritualidade, né, da Igreja, daquilo que nosso Senhor nos falava. Então, através de São Gregório Magno, né, no século VI ali, já depois de Cristo, né, essas datas elas começaram a serem completamente tomadas, né, pela graça de Deus e pelo Espírito, por essas datas, e aí a Igreja começou a comemorar essas datas que antes eram pagãs, né, e agora se tornaram cristãs. E como que hoje nós, cristãos, precisamos viver, né, neste tempo em que se prezam muito pelos prazeres carnais, né, do carnaval, em que infelizmente a gente vê hoje um carnaval completamente deformado, né, pelo pecado, pelos prazeres da carne, pela sua imagem, né, pela sua semelhança com as coisas daqui dessa terra. Como nós cristãos hoje, atualmente, nós precisamos bem viver esse tempo. Primeiramente, né, fazendo ao contrário daquilo que o povo, né, que o povo mundanizado faz hoje, né, que é estar num profundo recolhimento, de fato, né, os cristãos eles precisam intensificar as suas orações, né, através de São Gregório Magno, lá no século VI depois de Cristo, né, ele foi introduzindo na Igreja algumas coisas para que nós pudéssemos fazer, né. Então, por isso que hoje, né, nos tempos atuais, se tem esse tempo quaresmal. O que seria esse tempo quaresmal? Né, a abstinência à carne, ou seja, o contrário daquilo que eles faziam, né, como uma forma de reparação, né, como uma forma de entrega do nosso sacrifício. Olha só, eles também faziam esses sacrifícios, mas não sabiam a forma e para quem era. E hoje nós sabemos, né, pela graça e pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, um profundo recolhimento, uma visita ao Santíssimo com mais frequência, né? Um intenso jejum, sim, os santos inclusive faziam muito isso, né? O próprio São Felipe Neri visitava e convidava todo o seu povo à devoção e à visita no Santíssimo com mais frequência. A própria Santa Madalena de Pazzi, né, fazia jejuns e penitências intensivíssimos, né, nesta época, mais do que nos tempos comuns da Igreja, para reparar, né, para que essas almas pudessem se converter. Né? Então você, meu irmão, minha irmã, também é chamado, você cristão, fiel à Sagrada Escritura, ao magistério da Igreja, você também é chamado, né, nesse tempo quaresmal, a nos unir com a Igreja, aquilo que a Igreja diz e aquilo que a Igreja professa como verdade. Né? Oração e jejum. Esse tempo de Quaresma também, que nós falaremos um pouco mais nos próximos vídeos, é tempo de nós olharmos para essas almas que infelizmente estão se perdendo pelos prazeres da carne e ofertá-las. Ofertar a nossa vida, ofertar todo o nosso ser em reparação, para que também um dia possam se converter. Que você possa deixar com que esse desejo mesmo desse tempo quaresmal mova o seu coração, que o Espírito Santo toque e impulsione de fato o seu coração a este novo. Peço para que você curta, compartilhe, divulgue esse vídeo, comente aí sobre alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, manda para nós que nós estaremos respondendo na medida do possível. Que Deus os abençoe e que você tenha uma santa e abençoada Quaresma.